Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público. O vídeo de hoje é para falar de um tema mais político do que de direito, tá? Mas vamos entrar no direito também. Tá? Eu tenho visto várias manifestações aí nos comentários dos meus vídeos e também no Facebook, em outros lugares, de um pessoal aí muito indignado, principalmente o pessoal de mais de idade, muito indignado que o Bolsonaro, via decreto, não permitiu o pessoal andar de tanque na rua. Tá? É uma pequena exageração do que o pessoal está falando, mas não é muito longe, sabe? O pessoal acha que por decreto o Bolsonaro devia ter liberado aí o pessoal formar exército particular e sair na rua dirigindo tanque, tá? Isso daí decorre do fato de que as pessoas não entendem como que funciona o Brasil, tá? E eu não culpo ninguém por isso, porque é do interesse dos políticos que vocês não entendam como funciona o Brasil. Então eu vou começar explicando esse vídeo como é que funciona o Brasil e por que isso que vocês estão falando é bobagem, tá? E por que vocês estão passando vergonha quando vocês falam essas bobagens, tá? Então, antes de reclamar, você tem que entender. Então eu vou explicar do começo, daí vocês entendem, e daí vocês vão entender qual que é a real solução para o problema que vocês querem resolver, ao invés de ficar falando bobagem e mais atrapalhando do que ajudando. Então vocês têm que entender que o Brasil deveria, no mundo ideal, funcionar da seguinte forma. A gente tem 3 poderes. Então, o primeiro poder, tá? Se a gente fosse ter uma hierarquia, diz que não tem hierarquia, mas tem, tá? O primeiro poder é o legislativo. Por que eu considero o legislativo o primeiro poder? Porque a nossa vida ela é regida por normas e regras que são chamadas popularmente de leis. Tá? Antes que o legislativo atue, as leis não existem, as regras não existem, a sociedade não existe, certo? Então, eu considero o poder legislativo hierarquicamente superior, vamos dizer assim, porque é ele que estabelece as regras. É ele que coloca as regras do jogo e daí a gente começa a jogar pelas regras. Sem a atuação do legislativo, é cada um por si, a lei do mais forte, certo? Então a gente está falando de sociedade civilizada como deveria ser. Então o poder legislativo, o que vocês têm que entender? É ele que faz as leis, ele que faz as regras, é ele que diz, vai ter desarmamento? Sim ou não? Se sim, como que vai ser? Isso é papel do legislativo. Então, aí você já percebe a bobagem que você está falando. Ah, porque o Bolsonaro deveria permitir a gente andar de tanque na rua. Tá errado. Não é papel dele. Era papel dele quando ele era deputado. Agora que ele é presidente, não é mais papel dele fazer isso. Certo? Então já está falando bobagem. Tá? Então, o legislativo faz as leis, decide as leis e coloca as regras. Aí vem o executivo. Para que serve o executivo? Que é o presidente, que é o Bolsonaro agora. O executivo olha para essas regras e fala assim, para fazer isso aqui, eu vou ter que pagar isso, aquilo, aquele outro, contratar isso, aquilo, aquele outro, fazer da seguinte forma, tá? Como a gente tem toda a vida das pessoas para regrar, isso é feito através dos ministérios. Então é dividido o trabalho entre os ministérios, certo? Então, retornando, o legislativo diz, a regra é X. O executivo olha para a regra X e diz, para cumprir a regra X, para fazer valer a regra X, a gente vai precisar de X, Y, Z. Então a gente vai precisar, por exemplo, é proibido matar. Ótimo. O que acontece com quem mata? Vai para a cadeia por 30 anos. Joia. O que a gente vai precisar para fazer essa regra existir de verdade? A gente precisa de polícia, a gente precisa da polícia militar para prender, a gente precisa da polícia civil para investigar, a gente precisa de um tribunal para julgar, a gente precisa da cadeia para ter onde enfiar o cara, aí a gente precisa do agente penitenciário. Então o trabalho do executivo é criar esse plano, contratar as pessoas e fazer com que a regra que foi estabelecida pelo legislativo passe a existir no mundo real. Por isso que chama executivo. O legislativo legisla, ou seja, planeja. O executivo executa, ou seja, bota para funcionar, certo? Ah, mas e o judiciário? O judiciário, ele é um terceiro poder que fecha em cima, que fica olhando. O legislativo mandou prender se matar. O executivo está prendendo se mata mesmo? Ou está prendendo só quando é os amigos do executivo que morrem? Ou não está prendendo quando mata? Então o judiciário é o tira-teima do negócio, entendeu? Então o judiciário não cria regra, o judiciário não executa a regra. O judiciário, ele só julga. Ele só faz o tira-teima. O pessoal que gosta de futebol, ele é o juiz. O juiz chuta pro gol? Não chuta pro gol. O juiz fez as regras do futebol, que diz que é 11 para um lado, 11 para o outro, que o cara do gol pode pegar a bola com a mão e quem não tá no gol não pode. Não foi o juiz que fez a regra. Então, o papel do Bolsonaro, ele é simplesmente, hoje, pegar as regras e fazer cumprir. Com o decreto das armas, o que ele fez? Ele pegou as regras da lei de armas que havia, que tinha um certo nível de restrição, e esse nível de restrição foi aumentado por um decreto do Lula, certo? Que esse sim excedeu os limites da lei, e ele simplesmente conformou de uma forma diferente, onde ele permitiu o acesso que a lei já dizia que a gente poderia ter. Então, exemplo, restrição de calibre.
Tá na lei? Não tá na lei. Ele pode colocar, mas ainda está previsto na lei calibres restritos e calibres permitidos. Então ele não pode liberar tudo, porque para liberar tudo, a lei tem que dizer, ó, não existe mais diferença de calibre. Então, para o pessoal que conseguiu entender até agora a diferença entre cada um, pode o Bolsonaro dizer, então tá bom, sai andando de tanque aí na rua. Não pode, não faz parte do trabalho dele. Então, o resumo da história. Legislativo faz a regra, executivo cumpre a regra, através de seus ministérios, vários ministérios, cada um especializado numa coisa, porque o presidente não pode saber tudo o tempo todo, certo? Então, o Bolsonaro manja pra caramba da economia? Não, não manja nada da economia. O Bolsonaro é um tapado pra economia, entendeu? Quem que manja pra caramba da economia? Paulo Guedes. Então, o ministério do Paulo Guedes. O Bolsonaro manja tudo de execução penal, de combate ao crime organizado. Não manja porcaria nenhuma disso. Aí foi lá e botou ministro Sérgio Moro no lugar, entendeu? E assim por diante. É assim que a coisa foi desenhada para funcionar. É assim que deveria ser. Tá, então, entenderam como é que funciona, mais ou menos, certo? E daí a gente chega no ponto dos detalhes do legislativo, certo? Como é que funciona o legislativo? O legislativo também, assim como o executivo é dividido em ministérios, o legislativo também é dividido. Ele é dividido em Câmara e Senado, tá? Na Câmara, a gente tem, se eu não me engano, 513 deputados. Por que tanto deputado? Para que se exista uma pluralidade de ideias, certo? O Bolsonaro defendia uma ideia. Aí você tem mais 512 que vão defendendo ideias em espectros diferentes. Para quê? Para que se um cara tem uma ideia muito extrema, o outro tem uma ideia muito extrema no outro lado, e as várias ideias elas geram uma média que fica no meio, certo? Que daí a gente presume que, em havendo as discussões e sendo necessários que os 513 decidam, a gente chega à conclusão que a gente vai ter uma questão que não é nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. A gente vai ficar no meio, certo? Porque o mediano é o mais razoável, tá? Por isso são 513. Para quê? Para que ninguém sozinho tenha tanto poder que possa decidir o futuro do país, o futuro da vida das pessoas de forma individual, certo? O que o deputado faz lá? Ele propõe ideias, ele discute ideias, por isso que se chama parlamento, porque o principal trabalho do deputado é falar, é dizer, eu acho a sua ideia idiota por causa disso, 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 disso. E ele vai lá e parla isso, faz o discurso, para que, teoricamente, como deveria ser, os outros 512 burros baixassem a orelha e escutassem o que o cara está falando. Por isso que o parlamentar pode falar o que ele quiser, do jeito que ele quiser, inclusive dizendo, olha, você não merece ser estuprada. Por quê? Porque quem julga se o que o parlamentar está falando é bobagem ou não é bobagem é, primeiro, os outros 512 deputados, e segundo, o povo. Por isso que tem a TV Câmara, a TV Senado, TV isso, certo? Para você poder ver o cara falando as bobagens. Então, assim, deputado, isso que o senhor está falando é bobagem. Quem que decide que é bobagem? É a gente, é o povo. Como é que a gente decide? Porque daqui a 4 anos a gente vai lá e vota de volta. Se o cara sobe lá na tribuna e só fala bobagem, a gente não vota mais. Pronto, acabou, certo? Então, a gente tem lá os 513 deputados, cujo trabalho é falar, trazer as ideias, fazer os projetos de lei, sustentar a sua ideia e daí convencer pelo menos metade dos outros deputados que aquela ideia é boa. Se ele conseguir convencer pelo menos metade, a lei passa e passa a valer e regular a nossa vida, tá? No Senado, a defesa ela é mais territorial, por isso que tem menos senadores, certo? Porque o que acontece? Se formar uma maioria na Câmara, por exemplo, decidindo assim, olha, no Sul agora o imposto é 0, e no Nordeste o imposto é 20, tá? Essa é uma situação que prejudica aquela região específica, prejudica o Nordeste. No Senado, o poder é mais concentrado, porque são menos senadores, se não me engano, são 72. Quanto menos pessoas têm poder de decidir, mais concentrado é o poder dessa decisão. Então, o que acontece? Se lá na Câmara, a maioria dos deputados decidir que o imposto para o Sul é 0 e o imposto para o Nordeste é 20, no Senado, os estados do Nordeste, representados pelos seus senadores, conseguem bloquear essa lei. Então, agora vocês entenderam como a coisa deveria ser. Certo? A gente vai lá, por exemplo, eu gosto de armas, certo? Eu voto num deputado que aprova armas. Aí eu voto num senador que aprova armas. E eles passam a representar a minha ideia de que eu quero acesso às armas. Você não gosta de armas. Você vota num deputado que diz que não gosta, vota num senador que diz que não gosta e ele vai representar a sua ideia de que gosta ou que não gosta. Por exemplo, eu
Eu votei durante um certo tempo no senador Cristóvão Buarque. E por que eu votava no Cristóvão Buarque? Porque eu acho as ideias dele relativas à educação boas, certo? Eu vejo honestidade quando ele fala de educação, certo? Até descobri que ele era um desarmamentista ferrenho. Bom, até acho importante as ideias da educação, mas tem outros senadores que têm as mesmas ideias para a educação e não são desarmamentistas. Como o desarmamentismo é incompatível com o meu pensamento, eu não voto mais no cara. Enquanto ele não mudar de ideia em relação a isso, o meu voto ele não tem mais, certo? Tanto é que dessa vez ele quase não foi eleito. Então, o que deveria ser era isso. Olha, os deputados são eleitos, é formada uma Câmara e um Senado que reflete os pensamentos da maioria do povo, e esses senadores e deputados, eles discutem as novas regras ou discutem a modificação das regras, decidindo, puxa, é verdade, eu não sabia disso, vamos votar sim. Ou, não, se é assim, então eu não quero, eu vou votar não. Com base no quê? Com base nas assessorias, com base nos discursos, com base no convencimento, certo? O senador e o deputado está lá para votar sim ou não com base no convencimento. Lê o projeto, entende o projeto e fala, eu acho bom, sim, não, eu acho ruim, não, tá? E daí, se achar bom sim, contrário ao que o povo acha, ou se achar ruim não, contrário ao que o povo acha, na próxima eleição tá fora, pronto, acabou. Eu acredito que mais de 50% das pessoas que estão vendo esse vídeo não sabiam disso. Até porque a maioria dos brasileiros não escolhe senador nem deputado. Porque se soubesse disso que eu tô falando, saberia que é muito mais importante votar no senador e no deputado do que votar no presidente. Porque o seu senador e o seu deputado é que vão criar as regras que o presidente vai executar, certo? Então, se a gente fosse escolher quem é chefe de quem, não fica difícil de ver que, na verdade, o Congresso, ou seja, Câmara e Senado, são o chefe do Poder Executivo, são o chefe do presidente, tá? Quem que é o seu chefe? O seu chefe é a pessoa que manda você fazer as coisas e você tem que obedecer. Então, seu chefe, o chefe do presidente, é o Congresso, tá? O presidente pode mandar o Congresso fazer? Não pode. E é por isso que o pessoal que reclama que não tá podendo andar de tanque, tá errado, tá? Então, continuando. E por que a gente não sabe disso? E por que tem muita gente aí que já tá querendo ir nos comentários dizer que eu tô errado, que não é assim, tá? Porque era pra ser assim, mas não é assim, porque faz 20 anos que a gente tem um transpresidencialismo, tá? O que é um transpresidencialismo? É um presidencialismo onde o executivo acordou um dia e pensou assim, hoje eu estou me sentindo legislativo. É a ideologia de função federativa, ou seja, é o executivo que acha que é legislativo. Por quê? Porque não faz 20 anos que você diz assim, o FHC fez a lei tal. Como que o FHC fez lei tal? Ele não é legislativo, tá fazendo lei por quê? Certo? Que o Lula fez a lei como? Ele é executivo, não é legislativo? É a mesma coisa, você dizer assim, o Lula fez a lei é a mesma coisa que você dizer que o time ganhou porque o juiz chutou pro gol. Certo? Faz tanto sentido quanto. Né? É estranho que a gente não se incomode com isso, tá? E por quê? E como é que funcionava o governo translegislativo? Funcionava da seguinte maneira. Lembra que eu falei que o executivo, para poder fazer o serviço, ele dizia assim, bom, para economia eu vou nomear um cara que é economista, Ministério da Economia. Para justiça, eu vou nomear um cara que entende de leis, de justiça, etc, para justiça. Como é que começou a ser feito? Bom, ministério significa verba para gastar. Então o que eu vou fazer? Eu preciso que o pessoal do partido tal não vote lendo a lei e decidindo essa lei é boa ou essa lei é ruim. Eu preciso que ele vote, eu mandei e vocês votam, certo? Invertendo quem manda. Como é que isso foi conseguido historicamente no Brasil? Olha, é o seguinte, partido tal, você manda os teus deputados votar do jeito que eu quero e eu te dou o ministério tal. Você nomeia quem você quiser para lá, tá? Ele vai gastar o dinheiro do jeito que ele quiser, certo? Aí eu lhe pergunto, esse político que está vendendo o voto dos integrantes do seu partido, que é isso que ele está fazendo, certo? Se você vota sim ou não porque você leu a lei, você está fazendo um voto consciente. Se você vota sim ou não porque o governo mandou você votar sim ou não, você vendeu o seu voto. Então, partido tal pega o ministério tal, partido tal pega o ministério tal, partido tal pega a chefia da estatal tal, partido tal pega a chefia da estatal tal. Aí eu te pergunto, esse pessoal que pegava as chefias, que pegava os ministérios, é porque eles tinham muita vontade de trabalhar pelo bem do Brasil?
Ou é porque eles iam fazer um uso pouco republicano do ministério, tá? Eu não vou afirmar, mas vocês decidem por vocês mesmos qual que era a função, né? Se o cara tava louco para trabalhar ou se ele tava louco para outra coisa, certo? E foi assim que funcionou. Foi assim que funcionou durante praticamente todo o governo da FHC e é por isso que a gente chegou a ter 40 ministérios. Por que 40 ministérios? Porque a gente precisava de 40 partidos comprados votando de acordo com o que o governo queria. Por quê? Porque o executivo estava brincando de legislativo, né? Era um transexecutivo, certo? Aí eu pergunto para vocês. A gente está indo para a manifestação amanhã, tá? Eu estou indo, tá? E espero que vocês estejam indo também. O que eles estão acusando que a gente está fazendo nessa manifestação? Eles estão acusando que nós estamos querendo o fechamento do Congresso. Tá? E aí eu trago vocês para reflexão. Retornando ao começo do vídeo, eu expliquei como é que funciona o Congresso. O Congresso funciona assim: deputado lê a lei, escuta o discurso do coleguinha e decide. A lei é boa, eu voto sim. A lei é ruim, eu voto não. Se o Congresso está votando porque ganhou um ministério, ou porque recebeu em dinheiro, que foi o caso do mensalão, que quando o Lula entrou, ao invés de só dar ministério, como faltou ministério para dar para todo mundo, ele começou a pagar em dinheiro para as pessoas, e é isso que é o mensalão, certo? Ele comprou o voto dos parlamentares em dinheiro, certo? Tá? E não adianta os petistas dizerem que não, porque isso foi julgado na Ação Penal 470, transitou em julgado, e é uma verdade jurídica, isso, foi o PT que fez isso. Aí eu lhe pergunto, um Congresso que está votando sim ou não, porque foi comprado o voto, não porque o parlamentar leu ou não leu, entendeu, não entendeu, concorda ou não concorda. Esse Congresso está aberto ou esse Congresso está fechado? Esse Congresso está funcionando como deveria ou ele está apenas fingindo que está funcionando? Então, vem o ponto principal do vídeo. Gente, não aceitem que as pessoas digam que vocês estão exigindo o golpe do Bolsonaro, porque essas pessoas que estão nos acusando disso, primeiro, têm que admitir com todas as letras que houve sim autogolpe, houve fechamento do Congresso. Nos últimos 20 anos, o Congresso esteve fechado. O Congresso não funcionava, o Congresso votava sim ou não, porque recebeu o ministério, primeiro no governo do FHC, e depois porque recebeu mensalão, ministério e mensalão no governo do PT. Então, se a gente teve um autogolpe, um fechamento do Congresso, uma ditadura onde o executivo governava sozinho, foi nesses últimos 20 anos. Governo do PT e governo do FHC. Tá? E é por isso que tanta medida que só atrapalha a vida do povo, foi aprovada. A começar pelo Estatuto do Desarmamento, que foi uma lei comprada, obviamente comprada, porque desde que foi aprovada, sempre que se faz uma pesquisa, a ampla maioria do povo é contra, tá? Dá mais de 90%. E aí vem o grande problema. O Bolsonaro é um ditador ou o Bolsonaro não é um ditador, tá? Eu lhes digo que é óbvio que o Bolsonaro não é um ditador. Por quê? O que toda a mídia está falando e o que os deputados do chamado Centrão estão pedindo, exigindo do Bolsonaro? Eles estão exigindo que ele retome a forma de governo anterior, onde os ministérios eram entregues em troca de apoio, em troca do deputado o senador votar sim ou não, onde era pago mensalão para que o deputado votasse sim ou não, onde o governo gastava horrores com publicidade na mídia para a mídia falar bem do governo. Então, o que eles querem? Eles querem o retorno disso. E o que o Bolsonaro fez? Ele disse que não vai fazer, ele não vai dar o retorno. Então o Bolsonaro ele tinha dois caminhos para seguir, tá? Um caminho é o seguinte, ele assumia, mantinha lá os 40 ministérios, pegava lá, pessoal do MDB, tá aqui, ó, esse ministério é teu, só que vota lá comigo, hein? Vota lá, revogação do Estatuto do Desarmamento, vota lá, reforma da Previdência. Pessoal do PP, pega esse ministério aqui, ó, mas ó, vota comigo. Não importa se ele é bom ou ruim, vota comigo, tá? Pessoal do PT, até pro pessoal do PT, olha, vou te dar aqui, ó, esse cargo aqui, ó. Então, quando for uma coisa que não importa muito, vocês votam contra para manter a militância contente, mas vota comigo, entendeu? Até o PT ele conseguia comprar fazendo isso. Tem um monte de gente aí do PT que se o Bolsonaro oferecesse uns carguinhos, virava PSL desde criancinha, tá? E todo mundo sabe que é verdade, vocês do PT sabem que é verdade também, tá? Então, o Bolsonaro tinha o caminho, que é o caminho, o mesmo caminho que até agora foi trilhado, e daí sim, ele estaria fechando o Congresso e seria um ditador, como foi Lula, como foi Dilma, como foi FHC, ou ele trilha o outro caminho. Qual que é o outro caminho? O outro caminho é o seguinte, eu vou fazer aquilo
que está escrito na Constituição, que é o que foi desenhado para ser feito. O Legislativo vota sim ou não, porque a lei é boa ou ruim, porque foi eleito e o que o povo quer é sim ou não, tá? E o Executivo simplesmente pega as leis que o Legislativo aprovou e põe para executar, tá? O Bolsonaro está trilhando esse caminho, que é o caminho de cumprir, fazer o Brasil funcionar pela primeira vez em 20 anos, tá? E eu falo 20 anos porque é a partir de quando eu tomei consciência de mim mesmo e sei, tá? Quem é mais velho provavelmente sabe que isso acontece há mais tempo. Então eu tô falando até onde eu conheço. O que ele vai fazer? Ele disse, não, eu tô fazendo do jeito que é o certo. O Legislativo aprova as leis e o Executivo cumpre as leis, certo? Ah, mas o projeto da Previdência é do Executivo. Por quê? Porque é um projeto ligado diretamente à execução do orçamento. Então é um projeto que interessa mais, vamos dizer assim, quem tem mais conhecimento, quem tem mais possibilidade de verificar é o Executivo, certo? E é necessário. O Executivo só está apresentando a primeira proposta. É obrigação do Legislativo ver, modificar, aprovar ou não aprovar. O que eles não podem fazer é ficar fechado, esperando que o Executivo lhe molhe a mão para que ele abra e vote sim, certo? É melhor que eles votem não, aí o país entra em colapso, e daí a gente pode cobrar deles. Fala, porra, como é que você me vota não para um troço desse? Entendeu? Aí a gente cobra os caras, né? O que eles querem? Eles querem que o Executivo pague propina para eles fazerem o serviço deles. E o Bolsonaro falou que não vai fazer, certo? Se o Bolsonaro está trilhando esse caminho, o que sobra? O que sobra pra gente? O que a gente pode fazer? A gente pode lembrar o pessoal daqui, do Executivo, que quem manda nessa bagaça é a gente. Daqui a 4 anos, quem vota lá é a gente, certo? Então, se a gente quer a aprovação da reforma da Previdência, se a gente votou no Bolsonaro e a gente quer que as ideias e as pautas do Bolsonaro sejam feitas pelo Congresso, cabe a gente mandar o recado pro Legislativo, dizendo claramente, vocês têm que trabalhar. Não importa se você recebeu o cargo, se você recebeu o mensalão, se você recebeu X ou Y. Você tem que ler essa proposta e votar sim ou não, porque você acha que sim ou não. E mais, não gostou da proposta, mas sabe que o problema existe, e todos eles sabem, essas pessoas, se querem votar não, oferece uma alternativa, que é o trabalho do Congresso. O trabalho do Executivo é mandar a proposta inicial e dizer, olha, no nosso entendimento, o correto é isso. E o trabalho do Congresso é dizer sim ou não, mas a gente vai aprovar outra coisa que é XYZ, tá? O que não pode é ficar fechado, esperando a coisa degringolar para entrar um outro cara que queira ser o tal do translegislativo e passe a pagar a propina para eles não fazerem o trabalho deles, tá? Para eles venderem o voto deles, que é o que eles estavam acostumados a fazer e querem que retorne e que seja feito novamente. Então, você quer andar de tanque na rua? Você acha que o Bolsonaro te enganou porque não liberou você comprar um fuzil automático, uma metralhadora .50? Então, levante a sua bunda da cadeira, vá para a rua amanhã e diga para o Congresso que você quer que ele faça o trabalho dele, pare de atrapalhar a vida do brasileiro. Vote, sim ou não, conforme a sua consciência, mas vote, faça o seu trabalho. Então, dia 26, o pessoal está dizendo que a gente vai para a rua para pedir golpe. Errado. A gente está indo para a rua para exigir que o Congresso, pela primeira vez em pelo menos 20 anos, funcione de verdade e faça o que foi criado para fazer. E mais, é o seguinte recado. Congresso, faça o trabalho que você está sendo pago para fazer e que você foi criado para fazer, porque se você optar por continuar fechado, como esteve fechado nos últimos 20 anos, apenas cobrando pedágio para concordar com o governo, então, Congresso, você vai me desculpar, mas você perdeu a sua função no Pacto Federativo. Você perdeu a sua função na República e você passa a ser desnecessário. E daí, se o Bolsonaro optar por tornar aquilo, que é uma questão já efetiva materialmente, e basta apenas formalizar, ou seja, o Congresso já está materialmente fechado porque não cumpre o seu papel, e basta apenas formalizar o fechamento, eu acredito que o povo não fará oposição ao Bolsonaro simplesmente tornar aquilo que já é uma realidade, mas formalmente não existe, em uma realidade tanto material quanto formal, que é o fechamento do Congresso, tá? Porque, pelo menos assim,
Continua sendo aprovadas leis do jeito que o executivo quer, a gente só não precisa gastar com a propina dos deputados e senadores, tá? Então, gente, o recado desse vídeo, peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? Peço desculpas pelo vídeo não ser do tema que normalmente são os vídeos, tá? Mas é necessário que vocês que estão buscando a aprovação de uma lei entendam como a coisa realmente funciona, tá? E deem o apoio que o presidente precisa para que o nosso Brasil volte, ou pela primeira vez passe a funcionar, como sempre deveria ter funcionado, mas nunca funcionou. Então, é isso, gente. Vamos para a rua de 26, tá? O Brasil precisa da gente e a gente já mostrou que consegue fazer as modificações necessárias quando a gente mostra a força do povo na rua. Vamos para a rua dia 26, não para exigir o fechamento do Congresso, mas para exigir que o Congresso efetivamente e pela primeira vez realmente faça o trabalho pelo qual foi criado para fazer, tá? É isso. Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e eu espero vocês no dia 26 na rua. Eu estarei na manifestação em Curitiba e espero encontrar todos vocês lá. Até o próximo vídeo. Não há presidente da República que consiga bem governar esse país com um Congresso que age com conivência com o próprio Poder Executivo. Aqui, poucos votam aqui conscientemente aqui dentro. Uma parte considerável vota de acordo com a orientação de seus líderes que barganham com o Executivo, em especial cargos nos ministérios e no segundo escalão. Nós não podemos continuar fazendo campanha, né, tendo líderes partidários como se fossem líderes sindicais. E chega no governo, eu quero isso, eu quero estatal, eu quero ministério, eu quero diretoria de banco para dar o apoio aqui dentro. Coerência no passado e no presente. Bolsonaro, presidente.